Foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humanidade que faz de homens anjos. Com essa frase de Santo Agostinho, eu trago para vocês a experiência de ter lido O Senhor da Chuva. Vem comigo que eu vou contar essa história. Santo Agostinho uma vez escreveu que ele estava no seu retiro no deserto quando ele foi acometido por várias visões, na sua solidão ali no retiro. E certas vezes ele via anjo que parecia demônio e demônio que parecia anjos. Perguntado como ele via essa diferença, ele disse que quando ele se sentia mal é porque ele estava do lado de um demônio. Quando ele se sentia leve, ele estava do lado de um anjo. Então, com essa passagem do Santo Agostinho, eu trago para vocês a experiência de ter lido O Senhor da Chuva, de André Bianco. Um livro que vai falar sobre anjos, demônios e até vampiro. Mas vamos começar então a contar um pouco a história do André Bianco, né? O André Bianco, na verdade, é André Ferreira da Silva, nascido na cidade de São Paulo, mas cresceu na cidade de Osasco. E aí, então, ele adotou esse pseudônimo de Bianco para conectar, então, aí a sua literatura à cidade onde ele cresceu, Osasco. Na cidade de Osasco, no centro da cidade de Osasco, tem uma rua chamada Dona Primitiva Bianco. Daí vem o André Bianco, né? Dona Primitiva Bianco era a única filha de Antônio Agu, né? Antônio Agu é o fundador da cidade de Osasco. Ele loteou ali onde é o centro, ele loteou alguns lotes ali, então ele é considerado o fundador da cidade de Osasco. Então ele tinha uma filha, essa filha chamava Dona Primitiva Bianco. Então o André Bianco usa esse pseudônimo de Bianco justamente para conectar então ele à literatura dele, à cidade onde ele cresceu, que é Osasco. Também não é difícil de encontrar em suas obras personagens que têm a ver também ali com a cidade. Um dos livros tem o Dimitri, né? Dimitri também é um personagem de um dos livros do André Bianco. E a cidade de Osasco, né? A história da cidade de Osasco ali, tivemos também o Barão Dimitri, né? O Barão Dimitri, ele foi aí um inventor, né? Um aviador, ele construiu um aeroplano chamado Aeroplano São Paulo, que em 1910 ele deu o primeiro voo sobre São Paulo. Se eu não me engano, foi onde é hoje o Allianz Parque, né? Onde foi o Palestra Itália, né? O campo do Palmeiras aqui em São Paulo, ali na Pompeia. Então ele fez o primeiro voo no Brasil, até na América Latina, né? Então o Barão Dimitri, né? Ele foi amigo, né, do Antônio Agu, fundador da cidade de Osasco, né? Então ele também tem essa participação da história de Osasco. E um dos personagens do livro do André Bianco, não desse, né, de outro livro, chama Dimitri. Então ele tem várias coisas aí, referências aí a Osasco, né? O próprio livro 7 tem algumas referências de Osasco, o 7, né? Tem uma referência de Osasco também. Então, referência de São Paulo também em si, né? Em situações aqui, como por exemplo, congelar o Rio Pinheiros, né? Os vampiros andar de trem, de metrô, né? Então os vampiros vir para São Paulo, fazer nevar em Osasco, essas coisas assim que o André Bianco faz mesmo, né? Então, André Bianco então escreveu esse livro aqui é de 1998, né? Esse livro, O Senhor da Chuva, mas ele não foi o primeiro livro publicado do André Bianco, né? Então, a história desse livro ele foi o primeiro livro do André Bianco, escrito por André Bianco, mas ele não publicou, né? Então ele fez aí o manuscrito desse livro e saiu tentando vender esse livro para editoras, né? E recebeu não de todas as editoras que ele batia na porta, ele recebia não de um lado, não de outro. Mas André Bianco ele não desistiu, ele guardou esse manuscrito e ele falou assim, vou tentar elaborar uma coisa mais trabalhada. Então nasceu Os Sete, né? Então bem mais trabalhado, com vampiros, né? Vindo de uma caravela portuguesa, que foi encontrado no Brasil e nos tempos atuais, né? Então os vampiros acordam, tem tudo, né? Depois vou fazer uma resenha dele, né? E é um livro que eu li há 10 anos atrás, já há mais de 10 anos atrás. É um livro que eu estou precisando já rever, Os Vampiros do Rio Douro, né? Bom, aí ele saiu com esse livro aqui então, né? Ele guardou o manuscrito do Senhor da Chuva, pegou o 7 e saiu aí com esse manuscrito de editora de novo, né? Já com uma história mais bem trabalhada. Bom, chegando nas editoras, mais uma vez ele recebeu um não de todas as editoras. E aí nesse meio tempo aí de receber não, ele recebia também a informação de que livros de terror, livros de vampiro não venderia no Brasil.
Bom, a gente tínhamos aqui livros de terror, tínhamos livros de vampiro aqui como já fazendo sucesso, até a mesma Hora do Vampiro do Stephen King, tem também aí o Drácula de Bram Stoker, tem a Anna Rice, né, com os seus contos de vampiro, vampiresco. Então você tem aí a Anna Rice, né, que que dá origem, né, ao Entrevista com o Vampiro e tantos outros que faz sucesso aqui no Brasil, pelos leitores, né, que gostam dessa literatura. Porém, o André Bianco ele esbarrava nesse não de todas as editoras que ele batia. Bom, por esses caminhos tortos que a vida nos leva, né? O André Bianco, então, ele trabalhava numa empresa de cartão de crédito ali de Osasco, com sede em Osasco. Uma empresa famosa, né? Um banco famoso aqui em São Paulo. E ele trabalhava nesse banco e ele foi mandado embora desse banco, saiu desse banco. E nisso que ele saiu desse banco, ele pegou todo o dinheiro da rescisão dele, todo o dinheiro daquele tempo todo que ele trabalhou, e ele pegou e fez o quê? Publicou os 7, né? Publicou os 7 de forma independente, né? Então ele criou lá a editora dele e publicou de forma independente os 7. Bom, mais uma vez ele pegou, aí ele não sobrou um centavo para ele, imagina, ele gastou o dinheiro todo para editar, né? Para bancar a edição do 7. E aí ele pegou todo aquele livro, agora ele tinha todos os livros na mão, mas não tinha um centavo mais do dinheiro. E ele foi de livraria em livraria tentando vender o livro, o 7, né? Acontece que ele, mais uma vez, ele recebeu o não de todos os lugares que ele ia, né? Mas ele conseguiu deixar em consignação, né, com essas lojas, bancas de jornal, banca de revista, né, na época. Então ele conseguiu deixar o livro em consignação e foi embora para casa. Chegando em casa, o telefone começou a tocar. Já vendeu tudo, me traz mais 5. Outro lugar, já vendeu tudo, me traz mais 5. E assim ele foi aí criando sua escrita de sucesso. Logo depois veio a Novo Século, né, que é a que eu tenho essa edição aqui do Novo Século. O Senhor da Chuva também é o Novo Século. Então aí veio a Novo Século, né, editora de Osasco, né, com ele para conversar e produzir os livros dele. Bom, isso estourou, aí veio o Vampiro Rei 1, Vampiro Rei 2 e veio todos os livros dessa literatura dele de vampiro e sobrenatural. E o Vampiro Rei, até uma vez eu viajava muito do Paraná para cá, né? Eu sou do Paraná e eu viajava muito Paraná São Paulo, né? Viajava para lá e para cá. E nas rodoviárias, né? Shopping, tinha uma livraria antiga chamada La Selva, né? Essa livraria de São Paulo, ela ficava em shoppings, em quiosque dentro de rodoviária, né? E eu passava por uma dessas livrarias que tinha na rodoviária e via lá o Vampiro Rei. Cheguei a ver o Vampiro Rei e falei, nossa, interessante, Vampiro Rei, né? Naquela época eu já lia Stephen King, já lia outras coisas, mas eu não conhecia André Bianco, né? E aí aonde que eu vim conhecer o André Bianco, né? Quando eu vim conhecer o André Bianco? Como que a minha experiência como leitor de André Bianco? Bom, por incrível que pareça, eu conheci o André Bianco no Play Center, né? Então no Play Center tinha nessa parte de agosto, na época de agosto, tinha aí a Noite do Terror do Play Center, né? E uma das noites do terror do Play Center é denominada de Noite Maldita, ou era baseado em todas as obras do André Bianco. Então você tinha toda aquela parte teatral ali do começo do evento, né? E depois você tinha algumas partes dentro do parque que tinha assim temas sobre o livro do André Bianco. Então a Bruxa Teresa, os partes do Bento lá, né? A parte do Bento, a parte do 7 também, dos 7. Então tinha todas essas partes temáticas. A cidade agora é um caos. Ninguém se reconhece mais. Deus saiu de férias e as forças ocultas resolveram brincar. Agora só restam 2 grupos: homens e vampiros. Vocês devem se preparar para dias de pesadelo. Nós somos os donos desse lugar!
com teatrinhos às vezes, né? Até o sétimo, o que mais me chamou atenção foi o teatrinho do sétimo. Sete sombras a vagar, 7 corpos condenados a alimentar-se do líquido propulsor da vida, 7 dons diferentes concedidos por mim. 7 velas sem chão, 7 corpos sem alma, 7 demônios. Difícil de compreender o que um Beelzebub tem a dizer? A resposta está aqui. Basta a caixa eu abrir. E esta caixa que agora abro libertará cada demônio macabro. No passado, 7 dons aos demônios concedi, na troca de um para me servir. E em sua servidão escapou da escuridão. Gelo, chuva, fúria animalesca, transfiguração, parar o tempo, andar de dia, os mortos se levantarão. Os 7 do Rio Douro voltaram, mostrando os 7 poderes que de mim ganharam.
E aí eu me encantei por aquela história, falei assim, bom, vou atrás, vou correr atrás e vou pesquisar sobre ele. E aí comecei, e aí foi que eu comprei esse livro aqui mesmo, né, Os Sete. E depois disso aí veio o Sétimo, Os Filhos de Sétimo, o Bento, o Vampiro Rei 1, o Vampiro Rei 2. E hoje eu tenho aqui atrás a coleção praticamente quase completa. Eu acho que me falta ler só o Caso Laura e a Casa, que provavelmente eu vou ler esse ano, que está na minha lista de leitura para esse ano ainda, né? Então o André Bianco ele entrou na minha vida dessa forma, né? Dessa forma, através desse contato com ele no Play Center, e depois eu vim adquirindo os livros, né? Eu tenho dois amigos aí que gostam muito de André Bianco, né? Uma delas é a Mayra, né? A Mayra, ela já leu o Sétimo também, ela gosta muito dessa capa, né, Mayra? Né? Ela vai botar no comentário aqui embaixo, ela vai escrever no comentário aqui alguma coisa que eu vou mandar para ela esse vídeo. Bom, ela comenta muito sobre o André Bianco também, gosta muito da literatura do André Bianco. E também eu tenho aí o Guinho, né? O Guinho é um amigo, daquele amigo para a vida toda, né? Aquele amigo de infância que permanece até hoje e que provavelmente vai levar para a vida toda, né? Então o Guinho também, ele, na época que eu comecei a colecionar os livros do André Bianco, bem no comecinho, que comecei a comprar os livros, ele também já tinha lido já o Bento, o Vampiro Rei, e aí até, se eu não me engano, os 3 livros que eu tenho, que é Os Filhos de Sétimo, foi comprado do tio dele, né? Desse meu amigo Guinho. Ele tinha esses 3 livros e eu acabei adquirindo dele esses livros para completar minha coleção, né? Então também tem essas 2 histórias, são esses 2 amigos aí que eu tenho que são aí fãs também de André Bianco, né? E, é claro, a literatura de André Bianco, a escrita dele é muito boa, né? Os 7, né, sabem do que eu tô falando. A história é muito boa, é uma história bem contada, né? Claro que estamos esperando aí a continuação, né? Não a continuação, mas um livro de, vamos dizer assim, um livro de origem dos vampiros do Rio Douro, né? Então a gente quer saber aí como eles se transformaram em vampiro, como eles eram antes de ser vampiro, como eles foram aprisionados, né? Não vou contar mais para não estragar a experiência de quem quer ler esse livro, mas saber um pouco dessa história, né? Bom, mas vamos falar sobre O Senhor da Chuva. O Senhor da Chuva, então, é um livro que fala sobre uma guerra que está acontecendo tanto no plano físico como no plano espiritual, né? Então, dentro dessa temática, então existe um anjo da guarda ali, vamos dizer assim, né? Um anjo da guarda, existem demônios. E, de certa forma, esses anjos da guarda e o demônio, eles acabam se cruzando, né? Dentro dessa batalha no plano espiritual, o anjo ele sai muito ferido, e dentro disso de que ele sai muito ferido, para ele poder sobreviver, ele se incorpora ou se junta a um corpo humano. E esse corpo humano, né, com esse corpo humano, ele vai para uma cidadezinha do interior. Imaginei ali uma cidadezinha de Minas ali, com casarões antigos, né? É claro que é o que eu sempre costumo dizer, né? Os livros ele nunca é completo, né? A gente tem que completar ele com a nossa imaginação. Então, Belo Verde ali naquele momento, eu imaginei que fosse uma cidadezinha ali de Minas ali e tal. Vai para essa cidade, né? E os demônios vão atrás dele. Vão atrás dele por quê? Esse anjo, ao tentar sobreviver desse ataque que ele sofreu no plano espiritual, ele se incorpora para se proteger, né? Para se defender, para poder fugir do plano espiritual. Então ele acaba cometendo aí uma infração, né? Ele acaba infringindo uma regra no plano espiritual. E isso leva os demônios a invocar essa guerra contra os anjos, né? Então vai ser uma guerra, né, muito desigual, os demônios vão ser muito mais numerosos aí do que os anjos, né? Então eles vão se enfrentar onde espadas fumegantes e olhos em forma de brasas e vão ficar sobre Belo Verde, né? Essa guerra vai ser uma guerra entre anjos, demônios, né, e até vampiro. Aonde que vampiro entra nessa história? Dentro dessa história, então, a gente vai ter aí uma gênesis do vampiro, né? Então, como o vampiro, dentro do universo do André Bianco criou, né? Como se forma um vampiro, né? Então, eu não vou contar mais para não estragar a leitura de vocês, né? Então, não vou contar muito como que acontece isso. Mas sim, esse livro fala sobre a gênesis do vampiro, certo? Por isso que a gente está esperando aí a história de origem, né? Dos 7, né, que daí pode ser que conecte um pouco com esse livro também, né? Então, como esse livro foi o primeiro livro que o André Bianco escreveu, provavelmente, se você, quando for fazer aí, né, são tempos diferentes, é claro, né? O Rio Douro, né, se passa ali em 1500, né, 1400, mais ou menos, quando eles foram
posto na caravela e mandado para o Brasil, e a caravela afundou lá no litoral do Rio Grande do Sul. Então, provavelmente, se for fazer um livro aí, uma história, contando a origem dos vampiros do Rio Douro, provavelmente isso vai se remeter aí pelo ano de 1500, 1490, por aí. Então tem essa diferença de data. Esse aqui se passa em tempos atuais, né? Em tempos atuais. Então tem todo esse ar aí de grandes metrópoles, né? Então eles estão numa grande metrópole e aí esse rapaz ele foge para uma cidade pequena, né? O Belo Verde. E lá, quando ele foge para essa cidade, ele leva junto com ele o anjo que foi quase destruído assim, pelos demônios nesse embate deles inicial, né? Bom, é um livro gostoso de ler, um livro que você lê muito rápido, é um livro de 267 páginas. Então é um livro que você consegue ler ele muito rápido, é um livro que a leitura flui muito bem, né? São bem construídas as narrativas, os embates, né, e você entende bem essa lei, entende bem tudo que acontece no plano espiritual, como no plano físico, e tudo se conecta, né? Então o que está acontecendo no plano físico é uma para o plano espiritual, ou seja, a diferença entre o plano espiritual e o plano físico, né? Como eles se encaixam, né? Então como o nosso anjo da guarda está ali nos protegendo, os demônios tentando nos atacar. E esse embate que está acontecendo em cima da gente ali no plano espiritual. Então o plano físico ele é vamos dizer assim, um espelho do plano espiritual, o plano espiritual é um espelho do plano físico. Então os dois agem um pelo outro, né? Então, só que isso não pode se misturar, né? Então, e isso que acaba levando toda a confusão do livro, né? Toda a história, todo o desfecho, é porque justamente essa mistura entre o plano físico e o plano espiritual acontece. Então isso dá direito aos demônios invocar essa guerra, onde vai acontecer uma grande batalha entre anjos e demônios. E é uma grande batalha. É uma batalha épica, é uma batalha que... bom, é só lendo mesmo, eu não vou falar mais para não estragar a experiência de vocês. Mas André Bianco traz aqui uma batalha épica entre anjos e demônios. Muito bom esse livro. Então essa foi minha experiência com o livro O Senhor da Chuva. Eu ainda falta ler dele, do André Bianco, ainda o Caso Laura e A Casa, que provavelmente eu vou ler ainda esse ano, e se eu ler eu trago também aqui vídeo no canal sobre esses livros, né? E é claro, o 7 também, provavelmente esse ano não, né? Porque eu tô com bastante coisa para ler esse ano, mas provavelmente o ano que vem eu vou fazer uma visita aí para os Vampiros do Rio Douro, fazer mais uma revisita, né? Revisitar essa obra, né? Que é um livro que eu gosto muito, né? Entre um dos meus favoritos aí, né? Então entra dentro de um dos meus favoritos, então eu provavelmente vá revisitar aí os Vampiros do Rio Douro. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, né? Nos comentários se você já leu o livro do André Bianco, se você já teve uma experiência com o livro do André Bianco, se você não leu ainda, se interessou por o livro do André Bianco, né? Põe no comentário que eu vou responder todos os comentários, a gente vai trocar aquela ideia, continuar o vídeo através dos comentários. E o vídeo ele não acaba aqui, ele continua no comentário. Eu vou responder todos os comentários. Desde já um muito obrigado, se inscreva se não for inscrito, deixa aquele joinha que ajuda muito na divulgação e até mais.